volta aí? Então vamos lá, vamos continuar então, né? Vamos continuar a nossa matéria aqui, Teologia, Doutrina de Deus, e vamos começar a partir da página 16, quem tiver com a apostila impressa, nós vamos primeiramente estudar aqui a autoexistência de Deus. Então, segundo Jerônimo, ele diz que Deus é a origem de si mesmo e a causa da sua própria substância. Jerônimo, ele estava errado, pois Deus não tem causa de existência, pois não criou a si mesmo, ele já existia, como nós aprendemos na última aula. Era um espírito que já existia, que não foi criado por ninguém, muito pelo contrário. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Eu acho que a autoexistência ficou clara, porque nós batemos também na aula passada. Alguém tem alguma dúvida? Tem que ser bem rápido, para a gente poder ganhar tempo, tá ok? Vamos passar para a próxima página, 17. Fala da perfeição de Deus. Algo muito simples de se entender. Esse atributo de Deus, né, ele deve ser notório para todos os cristãos, certo? Aqui na apostila, vocês vão se deparar com um conceito um pouco mais rebuscado, mas eu estou procurando simplificar para que vocês tenham o real entendimento, tá certo? Daquele atributo que nós estamos estudando. Então, a perfeição de Deus, tá certo? Também tem a ver com a infinidade dele, que se contrasta com o mundo finito em relação ao tempo e espaço. Certo? Então, nós, humanos, nós temos uma limitação entre tempo e espaço. Deus, ele não está limitado, tá certo? A esses limites que a natureza nos impõe, de tempo, de espaço. Olha aqui, ó, o horário passou, enfim, não volta mais. Então, Deus, ele não está ligado a isso aí. E ele é perfeito, ele criou isso aí de forma perfeita, tá certo? E o importante, essa perfeição de Deus faz com que ele, tudo que ele venha fazer, seja de maneira a alcançar seus objetivos, que são objetivos perfeitos. Se aquele objetivo perfeito de Deus, ele não se concretizar, tá certo? É porque alguém usado algum instrumento dele, vou citar um exemplo bem rasteiro, a mula de Balaão, tá ok? Deus resolveu usar a mula de Balaão, ele usa quem ele quer. Então, ele usou de maneira perfeita, a mula de Balaão cumpriu a missão dela. Chegou para Balaão e trouxe a mensagem que Deus queria. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É um ser perfeito, completo, que tem começo, tem meio e jamais ele terá fim. Ele é eterno. Amém? Dentro dessa perfeição, e nós vamos estudar o próximo tópico, que é a eternidade de Deus. A infinidade de Deus em relação a tempo é denominada eternidade. Deus é eterno. Em Salmos 92, você vai ver isso aí. Então, vocês podem ler em casa. Devido ao avançar da hora,
esses textos eu vou deixar para que vocês, essa semana, como foi feito na semana passada, façam um resumo, leiam a apostila e leiam esses textos, tá certo? Que embasam o que nós estamos falando. A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada, para frente e para trás, mas sim que Deus transcende todas as limitações temporais. Foi o que eu falei anteriormente. Ele não se limita, tá certo, ao tempo e espaço. Então, por isso que muitas vezes nós, seres humanos, temos dificuldades em, muitas vezes, esperar a vontade de Deus, porque nós contamos o tempo à nossa maneira, e Deus ele não está limitado ao tempo. Eu sempre digo que todas as bênçãos chegam para os filhos de Deus proporcional à maturidade que ele vai apresentando ao longo do seu relacionamento com Deus. É igual a uma faca. Eu cito esse exemplo muito prático. Uma faca, ela pode ser útil como pode ser uma arma. Então, você, como um pai, você jamais vai dar uma faca a um filho de 3 anos de idade. Mas esse mesmo filho, quando tiver com 16, 17 anos, ele vai saber usar a faca para cortar legumes, cortar carne e etc. Ser útil. Deu para entender? Então, é esse entendimento que Deus tem e que muitas vezes nós não temos. Nós pedimos determinadas coisas a Deus, mas Deus não nos dá devido à nossa falta de maturidade para possuir. Amém? Imensidão, a questão da imensidão de Deus. Né? Então, primeiro nós temos que descartar aqui o panteísmo. Tá certo? E o que é isso, o panteísmo? O panteísmo é exatamente quando você coloca em Deus ou nos homens características que são próprias de Deus. Tá ok? Então, diz aqui que a imensidão, a infinidade de Deus em relação ao espaço é denominada imensidão ou imensidade. Deus é imenso, grande e majestoso. Então, tem vários textos, Jó 36, Jó 37, Jeremias 22, Salmos 145. Vocês podem olhar depois e ler. A imensidão é a perfeição de Deus pela qual ele transcende, ele ultrapassa todas as limitações espaciais. Deus ele é tão grande que ele simplesmente não cabe, tá certo? Nas limitações que nós temos no nosso mundo. Por mais que você tenha uma casa imensa, ele não se limita. A igreja, por exemplo, a palavra de Deus diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria presente. Presente onde? Nos dias de hoje. Alguém quer responder? Onde é que Deus se faz presente hoje? Deus, queridos, hoje ele se faz presente dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? Nós estudamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. Então, se o Espírito Santo mora dentro de nós, o próprio Deus mora dentro de nós. Alguma dúvida sobre isso? Então, essa imensidão de Deus, ela é capaz de morar em vários corações ao mesmo tempo, em vários corpos, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, aqui nós temos 25, 26, enfim, 30 pessoas.
E Deus, ele habita através do seu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Amém? Todos entenderam aí? Amém. Amém. Não, amém, glória a Deus. Entendemos. Então Deus, ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Então ele é imenso, não limitado a espaço. Onipresença, a palavra já está dizendo. Onipresença é porque ele consegue estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Imagine você, se Deus fosse limitado a ponto de repente, a cada semana ele está num país. Então, essa semana ele está no Brasil, a semana que vem ele vai lá para a África. E nós ficamos aqui órfãos, né? Sem poder falar com Deus. Não, eu só vou poder falar com Deus agora quando ele der a volta ao redor do globo e voltar novamente ao Brasil. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor Osimar. Pois não, querido? Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que desabilitem os seus telefones para evitar, os seus microfones, que é para evitar o eco, tá bom? Gostaria que todos desabilitassem os seus microfones. Obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço, pastor Vitor. Então, pessoal, essa aí é uma das capacidades divinas de Deus, que a sua onipresença está presente em vários lugares ao mesmo tempo, simplificando para vocês. A próxima característica, pastor, vamos falar... Pois não? Licença, pastor, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando aqui. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, e a partir do momento que a palavra ela faz um indicativo que quando 2 ou mais estiverem, ali eu estarei, esse texto ele está indicando que o fator da comunhão, ou o propósito da união ali dos irmãos, de buscar a Deus, isso fortalece, como se isso chama mais a atenção de Deus para aquele momento específico. É que eu estou tentando formular aqui a pergunta no sentido de evangelizar uma pessoa que hoje é desigrejada, que muitas vezes defende o fato de crer em Cristo, da ação do Espírito Santo, mas que não há necessidade de estar na igreja, de estar em comunhão. Mais ou menos eu estou entendendo o que você quer dizer. Veja bem, primeiramente, se você não vai à igreja, um exemplo, tá? Primeiro nós temos que tirar a religiosidade, tá? Existem pessoas que vão para a igreja porque colocam aquilo ali como algo religioso. Não, se eu não for esse domingo, eu posso, de repente, ter uma semana não muito boa, ou algo pode me acontecer, tá certo? Não é bem isso. Quando a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estaria presente, isso quer dizer o seguinte: se nós tivermos uma reunião com 3.000 pessoas que sejam salvas, pessoas que tenham o Espírito Santo dentro dela, você imagina a potência, o poder de Deus que gira em torno daquele ambiente. Deu para entender? 5.000 pessoas com o Espírito Santo dentro de si, manifestando os dons do Espírito. Deu para entender a importância de se reunir, a importância de você estar na igreja, a importância de você, muitas vezes, orar em conjunto, em você estar junto. Por isso que a palavra de Deus orienta para que nós não deixemos a comunhão com os santos. Amém? Mas não quer dizer que Deus ele vai sair de dentro de cada um e vai ficar ali aquele espaço em cima da igreja, tá? Como muita gente diz de forma errônea. A palavra de Deus diz que o Senhor deixou o Consolador e ele não habitaria mais
em casas feitas por mãos humanas e que estaria presente dentro de cada um de nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Ficou claro aí, meu querido? Para todos, isso aí ficou claro? Ficou, pastor. Obrigado. O templo físico. Pois não. Uma pergunta aqui do Iago. Pois não, pode fazer. Por isso que Cristo também fala que queria melhor para que... Eu não entendi melhor bem falar. aqui. Quando... Iago, lembra aí das tuas perguntas? Foram 2 perguntas aí. Não, eu só estava fazendo um comentário da fala do pastor Zimarco, ele fala que da onipresença do Espírito Santo. Então aí me perdoe aí. Tem alguma pergunta sua, não, né? Foi respondida a pergunta? Foi Iago, sim, foi respondida? Tem alguma dúvida? Não, foi só uma afirmação que eu fiz, pastor. Obrigado. Pronto, é isso aí. Posso continuar? Então, vamos lá. A base para a imutabilidade de Deus é a sua simplicidade, eternidade, autoexistência, perfeição, simplicidade, porque sendo Deus, ele é uma substância simples, é o Espírito Santo habitando em nós e fazendo com que nós, através do nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus no nosso corpo, isso aí faça com que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Por isso que Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Essa é a finalidade, que a gente desenvolva a nossa salvação. Amém? Ainda na imutabilidade, não significa imobilidade. Deus, ele não fica parado, estanque. Por mais que você, de repente, esteja fazendo uma oração, pedindo algo a Deus, não pense que Deus está alheio ao que você está pedindo, que ele não está fazendo nada. Muito pelo contrário, muitas vezes nós é que retardamos as respostas de Deus pelas nossas iniciativas erradas. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus a cumprir uma promessa na nossa vida, tá? E, na verdade, Deus quer que nós, toquemos a nossa vida como a Bíblia quer que nós façamos, obedecendo, sendo fiel, levando Deus a sério, e Deus vai cuidar das demais coisas que estão ao nosso redor. Então, Deus, ele não está parado, imóvel. Nosso Deus é um Deus de ação, é um Deus que age, é um Deus que se movimenta em favor dos seus filhos. Amém? Tem compromisso com seus filhos. Você pode ler isso aí em Isaías 43:13. Depois vocês podem ler em casa. Tá certo? A imutabilidade implica em não arrependimento. Aqui é muito importante, tá? Muito importante, porque nós vemos textos em que diz que Deus se arrependeu. Então, antes que alguém me pergunte, eu já vou explicar. Tá? Então, diz que alguns versículos falam de Deus como se ele se arrependesse. Primeiro que vocês têm que perceber o seguinte, como o tempo que eu expliquei, que o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus, tá? Existem atributos de Deus que nós temos dificuldade em entender. E quando
o Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, foi traduzido, a maioria daqueles que fizeram as interpretações e trouxeram, e a Bíblia chegou até as nossas mãos, eles tiveram que encontrar alguns termos para explicar, tá certo? O que é que Deus estava pensando naquele momento. Nós encontramos primeiro, quando Deus ele providenciou o dilúvio. Então, o homem começou a pecar, a partir de Adão e Eva, o homem começou a pecar e esse pecado começou a se multiplicar de uma maneira exponencial, que fez com que o Senhor resolvesse fazer uma limpa, vamos dizer assim, na terra, e usou Noé e sua família para prover a continuidade da raça humana. Mas ele se expressou, tá certo, dizendo que tinha se arrependido de ter criado o homem. Esse arrependimento é tristeza, lamento, tá? Não tem na palavra de Deus, mas com certeza quando Adão e Eva, que tinham todas as árvores ao seu dispor, e apenas uma Deus pediu que não fizesse uso, e eles fizeram, com certeza Deus teve o mesmo sentimento de tristeza, porque não era aquilo que ele queria, mas ao mesmo tempo ele tinha que respeitar, porque na última aula nós explicamos que Deus não criou nós robôs, marionetes. Deus nos criou com vontade própria, com capacidade de fazer escolha, mas nos deu todas as condições de escolhermos o bem em detrimento do mal. Nós sabemos, sim, hoje, que se você escolhe o mal, é uma semente má jogada na terra da sua vida, lá na frente vai produzir frutos que vão gerar morte, seja essa morte física ou espiritual, ou dores muitas vezes na alma, nas famílias, destruição, porque foi para isso que o diabo veio fazer: matar, roubar e destruir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as percepções, grave essa palavra, existem percepções humanas em relação a determinadas decisões de Deus que são percepções equivocadas. Quer um exemplo disso? Quando Deus... Esse texto eu gostaria que vocês aí lessem comigo. Gênesis capítulo 3, que fala já no finalzinho, acho que é do versículo 23 ao 26. Alguém está com a Bíblia aí, por favor? Eu já vi muita gente, enquanto vocês procuram Gênesis 3, capítulo 3, versículos de 23 a 26, eu quero dizer que tem muita gente boa aí, formada, teólogos, que dizem que quando Deus resolveu expulsar o homem, Adão e Eva, do jardim do Éden, foi para exercer a sua justiça e o seu juízo. E eu provo a você que na Bíblia, se você ler com calma, na verdade, foi uma prova de amor. Embora nós tenhamos uma percepção de que foi um ato de justiça, de juízo da parte de Deus. Então, esse texto, pelo menos, eu gostaria que alguém lesse. Alguém encontrou, pode ler. Qual é o texto, pastor?
Gênesis, capítulo 3, versículos de 23 a 26. Quem encontrou primeiro pode ler, para a gente ganhar tempo. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou o homem para que o homem e a mulher, homem, ser humano, certo? Não fizesse uso da árvore da vida. Por quê? A árvore da vida já está dizendo, se o homem tivesse acesso à árvore da vida, eles iriam viver eternamente longe de Deus. Muito pelo contrário, quando Deus tirou do jardim, foi prova de amor. Se você ler os versículos um pouquinho anterior, vocês vão ver lá que a Trindade, conversando entre si, diz o seguinte: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, para que eles não venham tomar mão da árvore da vida e vivam eternamente em pecado, logicamente, que eles estavam em pecado. Deus resolveu, na sua soberania, tirá-los daquele local, e até hoje, diz aí esse texto que o pastor Mário falou, existem anjos guardando a entrada do jardim para que ninguém tenha acesso à árvore da vida. Porque na condição que o homem estava, ele estava fadado ao pecado eterno, ao afastamento eterno de Deus. E por amor ao homem, a nós, Deus tirou Adão e Eva de lá. Não foi a título de punição e nem foi a título de justiça e nem de exercer uma severa punição. Foi uma prova de amor para com eles e para com todos nós que estamos hoje aqui. Amém? Então vejam como muitas vezes nós temos percepções diferentes daquilo que nós lemos, aquilo que aparentemente está sendo mostrado ali, a vara, a justiça, que com certeza em alguns momentos Deus faz uso disso, lógico, porque ele é a justiça, mas nesse caso específico foi muito mais pelo amor que ele tinha para conosco. Ele não queria que nós comêssemos, no caso aí Adão e Eva, comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal e, da árvore da vida, e vivesse eternamente na condição que eles estavam naquele momento, que era uma condição de pecado, de morte, de afastamento de Deus. Alguma dúvida sobre isso? Pastor, quando a serpente está conversando com Eva, ela fala que o seguinte, que Deus, eu vou parafrasear, que eu não lembro o texto exatamente, mas ela vai falar, ele está fazendo isso para que vocês não se tornem como ele, tornem um Deus. Quando Deus está falando isso aqui, nesses versículos, ele não está dizendo isso, que não é para ele que ele possa, ele ainda fala, se tornou um de nós, mas ainda eles eram ser limitados por sua finitude, da mortalidade. Mas a partir que eles iriam comer, provavelmente, a árvore, se tornariam seres infinitos. Então, isso não fez também nessa questão disso? Não sei se você conseguiu compreender. Não, veja bem, se você lê o texto, leia o contexto, tá? Você tem que ler a partir do momento ali de cada punição que Deus aplicou à serpente,
à mulher, ao homem. Depois, quando ele fala, tá, que como Adão e Eva passou a conhecer o bem e o mal, Deus, na sua onisciência, que é um dos seus atributos, ele sabia, tá, que naquela condição que eles estavam, em pecado, eles iriam, e como realmente ocorreu. Vocês podem observar, leiam Gênesis, que vocês vão ver que houve uma decadência da raça humana a partir do pecado original. Começou com Caim e Abel. Depois de Caim e Abel, começou a se multiplicar a iniquidade até o ponto que Deus reduziu a vida do homem. O homem vivia 800 anos, 900 anos, e Deus tem um texto em Gênesis, que eu não lembro o capítulo, que ele reduz a vida do homem a 120 anos. Então, ali não diz respeito a ser igual a Deus, muito pelo contrário. Eles iam conhecer o bem e o mal, mas como eles estavam em estado de pecado, o que ia acontecer é que o pecado iria se multiplicar e o homem cada vez mais ia se afundar distante de Deus, e o pior, vivendo eternamente pecando. Já imaginou? Vivendo eternamente pecando. Hoje é possível você viver pelo Espírito Santo apenas com alguns deslizes, mas viver pecando, escravo do pecado. A palavra de Deus diz que nós já estamos libertos. Nós não servimos mais como escravos do pecado. Era o que ia acontecer se Deus não tivesse tirado Adão e Eva naquele momento do Jardim do Éden e que eles tivessem acesso à árvore da vida. A árvore da vida ia lhe dar condição de viver eternamente longe de Deus, pecando, e cada vez mais a proximidade de Deus, que é o que Deus quer, porque Deus é que nos busca, queridos. Mas só que Deus, ele não comunga com o pecado. Ele nos lava antes de habitar no nosso espírito. Ele primeiro nos transforma. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um homem sem o Espírito Santo, ele é incapaz de fazer isso. Por mais que ele ache que seja um cara bom, uma gente boa, mas essa salvação, essa transformação, ela não ocorre por um esforço humano, mas sim por uma ação de Deus, quando a gente abre o nosso coração para Ele. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma pergunta, pastor. Pode falar. Em Apocalipse 22:2 diz assim, na parte B: dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E faz referência que a árvore tem 12 frutos. Aí eu lhe faço uma pergunta. Quando o senhor fala que não foi uma punição de Deus, e sim uma prova de amor, o Senhor tirar Eva e Adão do Jardim do Éden, seria então, a árvore seria como uma forma didática de amadurecer o relacionamento de Adão e Eva, uma vez que Deus vinha todos os dias para ter com eles. E eles aí anteciparam, talvez, um conhecimento que Deus daria no futuro, a fim de blindar o coração deles de uma certa forma sobre a rebeldia de Satanás contra Deus. Veja bem, Deus, quando ele criou Adão e Eva e colocou no jardim, tá? A ordem foi muito clara. Eles poderiam comer de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal.
tá? Porque Deus sabia que o homem ele não estava preparado para conhecer o bem e o mal. Porque tá dando interferência aí. Tá dando interferência aí. Alguém tá com o microfone aberto. Posso falar? Então vamos lá. Então, explicando aí a pergunta do Iago, não é isso, Iago? Explicando. Tiago. Pronto, Tiago. Então, explicando a você, tá certo? Então, Deus, ele fez tudo de forma muito perfeita, tudo a seu tempo. Então, o homem, tá? Ele começou um relacionamento com Deus, onde eles estavam nus, tanto o homem como a mulher, e não se envergonhavam, porque eles estavam ali, vocês vão estudar depois, na dispensação da inocência. Dispensação é uma fase, tá certo, do relacionamento de Deus para com o homem. Então, existem várias fases. Fase da lei, da graça, que nós estamos, enfim, do governo humano, mas nesse momento, o homem estava na dispensação da inocência, onde eles não sabiam o que era o certo e o que era errado. Eles não conheciam o bem e o mal. É como se fossem crianças. Crianças que, na sua tenra idade, ficam uma nua próxima da outra, mas sem nenhuma maldade. Assim era o estágio em que eles estavam. Certo? Então, quando Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, na verdade, o mal, tá certo? Isso aí eu expliquei na aula anterior. O mal, ele, na verdade, foi criado por Deus. Diz em Isaías, se eu não me engano. Mas foi criado apenas como uma referência. Porque se você conhecer somente o bem e não conhecer o mal, você não sabe o valor que o bem tem. Como é que você sabe o valor de algo se não existe algo que venha se contrapor a isso e que faça com que você tenha consciência de que isso aqui é melhor para você, vai te trazer felicidade, vai te trazer paz, vai trazer harmonia para você, para sua família. Por outro lado, aqui vai trazer morte, tristeza, dor, amargura. Deu para entender? São os antagonismos. Paz, guerra. Alegria, tristeza. Então, Deus criou para que houvesse uma percepção real, tá? E que o homem se conscientizasse que o mal não era a melhor escolha. Por isso mesmo, que eu acho que foi o pastor Davi que falou, pastor Vitor, que Deus quer, falando um pouquinho aí do que vocês falaram em relação à predestinação, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus quer que todo homem, né? Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e que seja salvo. Deus quer que todos sejam salvos. Mas pela sua onisciência, ele sabe que alguns não vão aceitar. Alguns não vão aceitar. Então, há quem pense que isso aí é uma predestinação, quando na verdade não é. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero apenas mostrar que, em relação à questão de arrependimento, tá certo? Nós temos que ter cuidado, porque Deus, ele tem
os seus próprios atributos, eles são imutáveis, tá certo? Então veja que quando ele chegou, tirou o homem e a mulher, é para preservar um plano eterno que ele tinha. Observe que quando ele chegou, colocou a sentença em relação à serpente, ele ali já prometeu, tá certo, um descendente de mulher que iria pisar na cabeça da serpente, que seria Jesus. Amém? Amém. Pastor, o senhor podia, para mim anotar aqui, repetir o que o senhor falou, que quando fala em Isaías 45:7, que Deus criou o mal, é uma referência de que o senhor falou? É uma referência. Eu vou tentar explicar para você de maneira mais simples. Lá vamos tentar encontrar aqui uma parábola. Tá certo? Vamos tentar encontrar uma parábola. Você nunca comeu uma manga. Tem três pés de fruta na sua casa. Tá certo? 3 não, 2. Vamos colocar 2. É o bem e o mal? Beleza. Embora tenha alguém que goste, mas existe uma fruta muito azeda, amarga, que eu não lembro bem o nome agora, certo? E existe uma manga, uma fruta doce, né, que a maioria das pessoas gosta. Enfim, existe o amargo e existe o doce. Existe o azedo e existe o doce. Para que você saiba o que é o azedo, o que é o doce, há necessidade que exista o azedo. Nós vivemos num dualismo, é o que chama dualismo no mundo, entre paz e guerra, entre alegria e tristeza. A alegria, ela está no lado do bem que Deus criou para que o homem vivesse. O lado da tristeza está no mal, ao qual Deus criou apenas como referência para que você fugisse disso, para você não sofrer. Porque como é que você iria valorizar a alegria se você não soubesse, pelo menos não soubesse, as consequências de uma tristeza? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para você essa questão de que, para que você saiba o valor de uma coisa, é importante que você entenda as características de outra, que é o antagonismo, que são antagônicas, que são, elas são divergentes entre si. Você entendeu, querido? Pastor Zimar? Pois não, querido. Eu gostaria de trazer um texto aos irmãos que talvez a gente possa superar essa pergunta que o Iago fez. Gostaria que os amados acompanhassem. Eu coloquei aqui no chat, tá? Romanos, capítulo 7. Tá bom? Versículo 7 somente. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Essa é a dualidade que o pastor Zimar está falando, né? Você, para poder saber que alguma coisa é boa, você tem que ter o contraponto na ruim. Você, para saber se algo é gostoso, você tem que ter um contraponto em algo ruim. Para você saber se você tem uma boa saúde, você precisa conhecer a doença. É disso que se trata essa dúvida, não é isso, Iago? Obrigado, pastor. De nada, meu querido. Entendeu? Obrigado. Aí, Tiago, entendeu?
Entendi sim, pastor. Obrigado. Porque é o seguinte, imagine você num mundo só alegria. Você não sabe o que é tristeza, certo? Qual o valor que terá a alegria para você? Sabe por que a alegria? Sabe por que o Espírito Santo para a gente, ele tem valor? Porque ele traz paz, alegria, longanimidade, benignidade, os frutos do Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a boa árvore. Porque uma árvore boa, ela não produz maus frutos, mas a árvore má, ela produz frutos maus. E os frutos maus, eles sempre nos levam ao choro, à dor, à tristeza, à amargura, à separação, à destruição. Então, dá para distinguir perfeitamente o lado do bem do lado do mal. Somente isso. Bastava o homem escolher o bem, mas o homem não, preferiu por curiosidade conhecer também o mal. Deu para entender? E aí onde está o livre-arbítrio? O direito de fazer escolha entre o mal e o bem. Livre-arbítrio, não somos robôs. Nós somos seres humanos, temos vontade própria. Deus quer que a gente o ame de livre e espontânea vontade. Ele não... A palavra de Deus diz que ele está à porta e bate. Quem entra sem pedir permissão e sem bater é ladrão ou salteador. Amém? Estamos já no final, tá? Vou tomar só mais 5 minutos de vocês. Ficou claro isso aí, né? A imutabilidade de Deus em sua natureza, ou seja, Deus ele é perfeito em sua natureza, por isso não muda nem para melhor nem para pior. Deus é bom o tempo todo, ele é perfeito. A justiça, se tem uma coisa que o homem tem dificuldade e mostra a sua limitação, é conseguir conciliar justiça com amor. Ou a gente é muito complacente em nome do amor, ou a gente é muito severo em nome da justiça. Deus não, ele consegue equilibrar justiça e amor ao mesmo tempo. Amém? A imutabilidade de Deus em seus atributos. Deus é imutável em suas promessas. Quando ele promete, ele cumpre. Em sua misericórdia, também dura para sempre. A palavra de Deus diz em Salmos que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ele também mostra sua imutabilidade em relação à justiça. Ele sempre é justo. Sempre é justo. No seu amor, ele sempre é amoroso, ele não vai mudar. Não pense você, porque você de repente errou, que o amor de Deus mudou por você. O amor dele, ele é sempre vai existir pela raça humana, sempre. A partir do momento que se arrepende, Deus, ele pelo seu amor, ele perdoa e dá uma nova chance para que nós entremos novamente no caminho. A imutabilidade de Deus em seu conselho. Deus planejou os fatos conforme a sua vontade e decretou que este plano seja concretizado. Nada poderá se opor à sua vontade. Nós temos textos que falam sobre isso. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Soberania, certo? Soberania de Deus. Onisciência é outro atributo. O que é onisciência? Ele sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos com cada um de nós. Então, por isso que muitas vezes nós não entendemos hoje porque diz Deus, nós estamos pedindo algo a Deus e Deus diz não. Porque ele está lá na frente.
Ele está há 20 anos lá na frente e sabe o que vai acontecer. De repente, você está pedindo aí não sei, um avião. Não, Senhor, eu queria um avião para pregar seu evangelho com mais rapidez. Coisa nenhuma. De repente, você vai pegar esse avião aí, vai lá para o Caribe, tomar banho de praia, e o evangelho vai ficar para lá. Então, Deus muitas vezes sabe disso. Mas o seu coração, o nosso coração é enganoso. Amém? Então, essa é a onisciência dele. Ele está vendo lá na frente, ele sabe. Conhecimento pleno das coisas ele tem. Deus conhece o universo, tá certo? Em sua própria ideia anterior à sua existência, ou seja, isso nós estudamos também na aula passada. Então, antes que todas as coisas viessem a existir, Deus já existia. E ele, do nada, com a sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Certo? Então, é o arquétipo de Deus. Ele tem uma maneira inteiramente única de conhecer a si próprio e todas as coisas. Ele tem pleno conhecimento das coisas. Ele também é inato e imediato. Ele não resulta de observação ou processo de raciocínio. Deus, muitas vezes, queridos, ele não precisa, ele tem seus atributos bem definidos. Ele sabe o que vai fazer. Ele, muitas vezes, ele não é como nós, os homens, e muitas vezes passamos semanas para tomar alguma decisão, né? Porque não queremos errar em algum negócio. Deus tem seus atributos muito claros e objetivos. E ele sabe exatamente o que deve fazer em cada ocasião, em cada momento da vida de cada um de nós, do universo, onde quer que ele venha a interagir. Ele também é simultâneo, ele não é sucessivo, pois Deus conhece as coisas uma vez em sua totalidade. Ele sabe todas as coisas na sua totalidade. Ele não vai conhecendo aos poucos, como nós, seres humanos. Nós vamos caminhando de glória em glória, conhecendo as coisas, evoluindo. Não, Deus já é um ser totalmente evoluído, um espírito perfeito. Então, ele é simultâneo, ele é completo. Deus não conhece apenas parcialmente, ele conhece plenamente, tem consciência de todas as coisas. Ele tem o conhecimento necessário. Conhecimento necessário, ele quer dizer o seguinte, que ele conhece, mas ele não pratica. Foi o que eu falei em relação ao mal. O mal foi criado apenas como referência. Ele não pratica o mal. Em Deus não há mal nenhum. Eu queria apenas que você lesse Abacuque 1,13. Só esse texto, Abacuque 1,13, para a gente encerrar. Alguém lê, por favor? Abacuque, capítulo 1, versículo 13. É já no finzinho do Velho Testamento. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Aqui, nós vemos o seguinte, que Deus, a palavra está dizendo que ele não suporta ver o mal, correto? Mas, ao mesmo tempo, estão, vamos dizer assim, blasfemando ou reclamando, porque muitas vezes o ímpio se dá bem, vamos dizer assim, certo?
eu não quero entrar nessa questão agora, senão a gente vai perder muito tempo. Vamos ficar apenas com essa parte que diz que Deus, ele não consegue e não tem contato com o mal, tá certo? O mal, ele foi criado apenas como referência. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: escolhei o bem, o caminho do bem, certo? Para que você seja feliz. Então, a orientação é que você escolha o bem, não o mal. Você escolhe o mal se você quiser. Porque você tem livre-arbítrio, se você quiser escolher o mal, você vai escolher. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Quem é que vai para o inferno? Quem opta por ir para o inferno. Deus não coloca ninguém no inferno. É a pessoa que se coloca lá. É a pessoa que usa o seu livre-arbítrio e escolhe, não, eu quero mal, eu quero ficar desse lado aqui, satisfazendo os meus desejos e não estou nem aí para a palavra de Deus. Se eu tiver de ir para o inferno, eu estou satisfeito, eu já vivi, já curti. Então, tem muita gente que fala isso, certo? Tem alguém que fez alguma pergunta aí? Eu vi um comentário. Não, eu só confirmei que coloquei que até no Éden, Deus fez isso. Ele colocou as duas árvores de lá, né? Mas ele falou, olha, eu boto duas árvores, a da vida e a do bem e do mal, porém, não comam a do bem e do mal. Então, ele dá a possibilidade de comer a do bem, mas nós, com nossa tonalidade ao pecado, a gente escolheu a outra. Perfeito, perfeito. Um ótimo exemplo. É isso aí mesmo. Ok? Ficou bem claro isso aí. Tá? Conhecimento livre é aquele que Deus tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente, que existirão no futuro. Ou seja, Deus tem conhecimento de todas as coisas que existem no universo. Tá certo? Por último, a presciência, que significa conhecimento prévio. Então, Deus, ele conhece as coisas de antemão, antecipadamente. Certo? Então, eu citei o exemplo de Gênesis de 23, de 22 a 24, quando eu mostrei que Deus já imaginava que o homem iria viver eternamente longe de Deus em pecado, por isso ele providenciou não só a saída de Adão e Eva do jardim, como também colocou querubins na entrada do jardim para evitar que alguém tocasse naquela árvore e vivesse eternamente em pecado. Tá? Em Gênesis 3,15, também mostra a paciência, a onisciência, a soberania, o plano dele que não pode ser frustrado. Nós vemos ali que quando o homem pecou, o Senhor já disse ali à serpente, eu vou mandar o descendente dela pisar na sua cabeça. Ali ele já estava prometendo Jesus. Ele já tinha um plano para poder resolver aquela lambança, vamos dizer assim, que Adão e Eva fizeram. Eles estragaram ali temporariamente os planos de Deus, mas Deus, na sua soberania e sabedoria e onisciência, ele resolveu já fazer um novo plano, já projetou Jesus, não, é a hora do meu filho se manifestar lá na frente, morrer, né, satisfazer a lei e acabar com essa festa aí do diabo. Amém? Bom, queridos, eu acho que eu vou ficar por aqui, são 10h20. Vocês me desculpem aí por estourar um pouco o horário, eu não estou conseguindo entrar pelo notebook, eu só estou conseguindo entrar. Eu entrei pelo notebook, eu estava vendo vocês, estava ouvindo vocês, mas vocês não estavam me vendo nem ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo. Depois eu vou conversar com o pastor Mário aí para ver se ele me ajuda, tá? Então nós vamos ficar por aqui, faltou um pouquinho só, e a gente dá para continuar na próxima aula, tá certo? Alguma dúvida aí?
Bom, se não ficou nenhuma dúvida, eu desejo a todos aí uma boa noite. Fica aí a mesma tarefa, tá certo? São tarefas semanais. Vocês vão pegar, tá certo? Já vou logo dizendo, da página 16. A página 16. Pois não? Alguém falou? Anota aí, ó, página 16 da apostila. 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, essa aula foi da página 16 à página 21 da apostila de Teologia e Doutrina de Deus. Assista